Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira, você está ouvindo o Toque Passa NFL de número 58, hoje no formato um pouco diferente, porque é tática de guerra, né? Eu estou falando aqui direto, vou até mostrar aqui, ó, estamos direto da Radio Row, né, onde acontecem os eventos, tem a imprensa, tem jornalista do mundo inteiro, o Pat McAfee está lá na frente. Quem começou a acompanhar como live percebeu que a gente teve alguns probleminhas técnicos de internet, não funcionou muito bem, deu umas quedas e aí a solução foi gravar este programa de número 58 para a gente ter o nosso podcast aqui e ter também, não só lá na Pacundê, você ouvir os principais agregadores, como você também poder assistir aqui a gente conversando esse bate-papo. Quem faz parte do clube de membros está tendo a chance aqui, a gente colocou lá no nosso Telegram, no grupo, porque o pessoal, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa para participar, pode mandar sua mensagem que a gente conversa aqui sobre os assuntos principais dessa semana, Super Bowl Week, né? Nada é mais especial, nenhuma semana é mais importante do que essa daqui. Sem sombra de dúvidas, é a coisa mais comentada em todos os Estados Unidos. Estou falando direto de Phoenix, no Arizona. Aliás, é o Super Bowl do Arizona. Eles não querem que fale que é o Super Bowl de Phoenix. É o Super Bowl do Arizona, assim como não é mais o Phoenix Cardinals, né? Seria o Arizona Cardinals, é de todo o estado. E a gente já vive a expectativa. Na segunda-feira rolou a Open Night. Hoje começam as entrevistas, hoje tem mais novidades, a gente tem muita coisa para falar e eu estou acompanhado dos meus dois colegas, como sempre. Isso não muda, tá? Estou aqui acompanhado do meu amigo Ivo Stank e também do meu amigo Shermy. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar diferente, a gente vai acabar falando mais e a gente vai conduzir mais esse papo. É bom aquele chatzinho aqui, né? O pessoal é legal, mas infelizmente vamos ver se a gente resolve aqui até o final da semana para a gente conseguir fazer uma live. Tudo bem, Ivo? Beleza, Belatini? Fala, Chemi. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo agora o podcast e vendo o vídeo depois. Temos um Rafael Belatini até mais contido hoje, né? Tem muita gente em volta, é até estranho não tá com aquela empolgação habitual, mas, cara, vamos conseguir conversar bastante aí, falar bastante sobre o Super Bowl. A empolgação está aqui, né? Que eu tenho que falar um pouquinho mais, porque tem muita gente, de fato, o Pat McAfee tá logo aqui na frente, ele já tá gritando o suficiente, eu também não posso querer brigar com ele. Mais cedo tinha a Kay Adams apresentando, é que isso aí vai passando aqui. Ontem tirei fotos, inclusive, com celebridades, as pessoas. A gente é fã também, não tem essa, né? Não adianta, a gente tem, então vive aqui um sonho. Chame, tudo bem contigo? Fala Belata, Ivo, todo mundo que está acompanhando aí, ouvindo no podcast ou vendo o vídeo depois. Espero que seja uma experiência muito legal para você aí, Belata. Um dia estarei no Super Bowl, se Deus quiser. E para você, como um grande jornalista, aí, acho que é uma oportunidade única de estar acompanhando esse evento, que é muito especial, um dos maiores eventos do mundo, né? E aproveita a cidade do maior da NFL, que acho que Desculpa, né? todo mundo Ah, não, concorda com essa aí essa. acho que nem o dono acredita, né? Não tem. Diz que mudou o nome, não é mais Phoenix, porque era muito pequeno para uma cidade só, né? Precisava do estado para representar a grandeza do É, time. o deserto todo concorda com isso aqui. Eu perguntei aqui no deserto, todo mundo no deserto concorda que os Cardinals são a maior franquia da NFL. Bom, a gente vai falar aqui nessa live, fazendo aquele convite de sempre para você se inscrever no canal, você compartilhar o Toque Passa. Semana importante, né? Bom, tinha um evento que dividiria atenções, tinha um time que estava brigando pelo Mundial ano passado, poderíamos ter aí uma discussão, mas pelo jeito caiu pelo meio do caminho. Eu não falei que o programa ia chegar, mas deu ruim para o Flamengo. Nós sejamos sinceros, não tenho como dourar a pílula não. Deu ruim para o Mengão e o Flamengo está eliminado no Mundial, então agora foca atenção, tem NFL, não adianta, tem NFL, é só focar atenção na gente que tá tudo bem, né? Então não tem problema nenhum. A gente vai falar aqui pedindo para você, se você puder colaborar, fazer parte do nosso clube de membros, para quem sabe a gente trazer mais pessoas aqui para o Super Bowl, né? E colocar uma internet decente para conseguir fazer uma live também. Não deu certo aqui, a gente consegue contratar uma bela de uma internet. Mas estamos aqui para falar, então faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo, você concorre a prêmios, já sorteei jersey, já sorteei bola de futebol americano, já sorteei, tem todo mês sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a parceiraça do Toque Passa. Faço o convite também para você conhecer a nossa parceira, que é a Bet Mais, tem novidade pintando aqui nos próximos dias.
BetMais, que é um site de apostas pioneiro desde 2014, e se você fizer sua conta com o link aqui embaixo do Toque Passa, você vai ter, fizer um depósito de R$500 ou mais, você recebe 100% em free bet. Então não perca tempo, faça sua conta na BetMais. Chega no Super Bowl, apostinhas sempre caem muito bem. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Já curte esse vídeo, né? Por favor, curte aqui. Também se você está ouvindo o podcast, vai lá e deixa a sua avaliação. Colabore com o Toque Passa, mas compartilhe o Toque Passa para mais e mais pessoas. Vamos nessa, vamos rodar a vinheta aqui. Começando o programa, então, nesta terça-feira, dia 7, claro, vivendo a expectativa, né? A gente já ouviu algumas pessoas falando, é o Kelsey Ball, né? Não tenho o que falar. E caras, eu não sei quanto a vocês, mas ontem no Open Night, né, eu tive essa sensação. A torcida dos Eagles me parece mais empolgada. Você pode falar assim, mas também torcida dos Chiefs, terceiro Super Bowl em 5 anos, então, né, não vão ficar viajando toda hora. Mas fiquei impressionado até com o comportamento da imprensa. Eu falei no vídeo aqui, né, da Open Night que foi esvaziando a imprensa e os palcos você percebe desde o começo, né? Então, vamos lá, os palcos separaram os principais jogadores, né? Primeiro os Eagles falando com o Sirianni, com o Jalen Hurts, com o A.J. Brown, com o Haason Reddick, jogadores todos ao lado assim e muita muvuca, geralmente em cada um deles. O Slate ia menos pessoas, ok, mas na equipe dos Chiefs deu uma... No começo já não parecia tão assim. Tinha uma galera querendo ouvir o Mahomes, tem uma galera tentando ouvir o Kelsey, óbvio, e o Andy Reid. Chris Jones também era bastante badalado, mas o resto é um tanto quanto vazio. McKinnon, o Juju Smith-Schuster, não tinha aquela mesma história. E no finalzinho o Snead estava lá meio que sentado sozinho. Coisa que a gente costuma ver aqueles caras que ficam fora do palco. O que vocês acham que rola por isso? O time dos Chiefs não tem, assim, tantos astros quanto o dos Eagles? Vou começar contigo, Shermy. Cara, eu não acho nem que não tem tantos astros, né? Que mostra a consistência desse time do Eagles com várias peças excelentes em todos os lados do campo, né? E o Chiefs, ele é muito focado ali nos jogadores que você falou, né? É Mahomes, é Kelsey, cara, o Andy Reid, né? Que é o head coach. Então, eu acho que é muito pouca gente que tem um brilho tão grande, igual eu vejo, diferente do que eu vejo nos Eagles, né? Que tem mais gente espalhada, né? Mostra um equilíbrio muito maior. E eu acho correto, cara, a cidade de Filadélfia tá super empolgada com esse Super Bowl, porque, cara, no último que eles jogaram, eles eram os azarões. Acho que nem um torcedor mais otimista achava que o Nick Foles ia ganhar o Tom Brady naquele Super Bowl, né? Hoje eu já vejo um jogo talvez até um favoritismo um pouco maior para o time do Eagles, né? O Jalen Hurts está jogando bem, a gente já vinha falando sobre o time ser um time bem equilibrado. Então hoje meu favoritismo é do Eagles e eu acho correto a cidade estar bem empolgada e na expectativa de vencer esse título. É até uma situação engraçada, porque eu estava ouvindo um podcast, eu ouvindo muita gente falando aqui, né? Os Eagles ganharam com o Foles naquela que talvez seja a melhor apresentação do Tom Brady em Super Bowls. Tem Super Bowls históricos, mas aquele Super Bowl ele foi muito bem, ele lançou para mais de 500 jardas, foi definido naquele strip sack no finalzinho do jogo ali, e a atuação defensiva dos Patriots que acabou sendo falha, aquela polêmica toda lá do Butler. Mas, ô Ivo, como é que você tá vendo esse Super Bowl nesse começo, né? Claro, falta muito tempo ainda, tem a semana, mas como é que você acha que tem esse favoritismo de fato? As casas de apostas estão colocando ali 1 ponto, né? 1,5 ponto para a equipe dos Eagles, mas a sensação é que é mais. Eu tô vendo muito mais gente falar que vai dar Eagles do que vai dar Chiefs. Pois é, eu também acho que tem esse favoritismo, mas acho que não é tanto assim para. Eu vi também, além de você ter falado, né, de mais torcida dos Eagles, o Conca também falou no vídeo que ele fez no Insta, que também, cara, tinha muito mais torcedor do Eagles. Não sei se a imprensa tá enjoada de falar com o Mahomes, né, porque o cara, são 5 finais de conferência, né, 3 Super Bowls, e falou, cara, o Eagles tá aqui, né, agora como favorito, como o Chaim falou, mas eu acho que também vai pela excelência em todos os lados do campo, como o Chaim bem comentou, né, a gente tem um Reddick, que, cara, um monstro, né, a gente tem uma linha ofensiva absurda. Eu estava vendo uma estatística de que a diferença do Eagles, que é o primeiro time em sacks e pressão, para o Cowboys, que foi o segundo na temporada regular,
é a mesma diferença entre o segundo, que é o Cowboys, pro 23º. Então o gap é o mesmo. Cara, é um negócio absurdo. Eu não sei se isso já aconteceu na história da NFL. Então é uma defesa muito, muito forte e uma linha ofensiva absurda. Você pega lá as notas do PFF, né, o Pro Football Focus, a linha ofensiva dos Eagles tem um cara top 5, eu acho, em todas as posições, ou top 10, se eu não me engano. Então, cara, a linha ofensiva do Chiefs é muito boa também, só que aí eu acho que a linha defensiva dos Eagles vai acabar fazendo muito mais a diferença. Então, acho que essa empolgação, até ele ter mais estrelas, né? Tem um Kelce de um lado, mas aí, cara, você não tem um wide receiver do calibre do A.J. Brown, do Devonta Smith. Então, eu acho que isso, né, traz mais essa empolgação e também a imprensa de querer falar mais com esses caras muito mais badalados. Então, até você citando essa questão, né? Eu estava fazendo um levantamento de estatísticas que o Devonta Smith fez uma temporada espetacular, quase 1.200 jardas, 7 touchdowns recebidos, e ele é pouco comentado, né? Falam muito do A.J. Brown, mas ele seria o principal recebedor da maioria dos times da NFL, e o cara acaba ganhando menos destaque do que deveria, né, Shermy? Porque o A.J. Brown foi um monstro, né? Deu uma travada, não sei se fui eu. Acho que foi. O Belata comentou que o Devonta Smith não é tão falado porque o A.J. Brown também foi um monstro, né? Então, cara, ele seria número 1 em, cara, vários times aí da NFL. Sim, eu acho que inclusive no ataque, as duas únicas posições que o Chiefs leva vantagem é o Mahomes e o Kelce em relação ao time do Eagles. Não me lembro de outra peça ali isolada que, cara, o Chiefs esteja levando vantagem, né? E, pô, isso mostra o que a gente vem falando muito do equilíbrio do time do Eagles, né? Porque, cara, você não vê... Eu não acho o A.J. Brown, cara, o dobro do talento do Devonta Smith, né? Eu acho os dois muito bons. E eu também acho o Dallas Goedert um excelente tight end. Então, assim, é um time que, cara, o Jalen Hurts, ele tem muita peça, né, em volta dele. E eu acho que isso exponencializa um talento dele que talvez seja menor, né, é menor que o do Patrick Mahomes, mas está exponencializado pelas peças em volta. Então, inclusive, o time do Eagles tem que aproveitar. Eu acho que essa reconstrução que esse time fez foi muito bem feita. Eles não venderam a vida, igual, por exemplo, o time do Rams fez. Eu vejo que pode ter uma continuidade nesse trabalho, é aproveitar esse momento. E até uma situação que é engraçada, né? Porque ao longo da temporada a gente discutiu várias vezes aquele lance dos Eagles terem tido um calendário fácil, e o time é muito bom, então o Hurts não é tão bom assim, simplesmente deu certo, simplesmente encaixou ali, mas qualquer um faria. Porque aí no final da temporada, quando ele se machuca, entra o Minshew e você tem duas derrotas que a gente falou bastante, né? A derrota para a equipe do Saints, principalmente, ela é muito questionável, né, Ivo? Então não é aquela coisa. Esse Super Bowl é a primeira vez que nós temos dois quarterbacks negros disputando o Super Bowl. Isso foi muito comentado, inclusive ontem na Open Night. Primeira vez que nós temos, assim, o quarterback, a soma mais jovem de quarterbacks, soma de idade, né? E dois caras que estão concorrendo ao MVP. E o Minshew, quando ele jogou, o Minshew não é um quarterback horrível, talvez ele seja um dos melhores reservas da NFL, né? Um cara que era para entrar e dar conta do recado ali com as armas que o Jalen Hurts também tem. E não foi o que aconteceu. Então isso também mostra que, cara, o Jalen Hurts, óbvio, ele tem A.J. Brown, tem Devonta Smith, tem uma linha ofensiva absurda, tem uma defesa que traz bastante a bola para ele, mas, cara, o Gardner Minshew também ele não conseguiu fazer metade do que o Jalen Hurts estava fazendo. Então, eu acho que isso prova que, cara, ele tem que estar sim nessa conversa pro prêmio de MVP. Mas já tá certo, né, Shane? Vai ser o Mahomes o MVP, que também pode não ser uma boa notícia, né? Afinal, desde 99, desde a temporada de 99, no Super Bowl de 2000, o Kurt Warner foi o último quarterback a ganhar um Super Bowl depois de ter sido o MVP. Eu lembro que eu falei isso aqui em 2018, quando os Eagles, inclusive, encararam o MVP Tom Brady e venceram o Super Bowl para cima com o Nick Foles. É a maldição sendo colocada à prova aí. Mas, cara, igual eu falei, eu acho que o Eagles ainda é favorito. Então, pode ser que, cara, o Mahomes leve o MVP da temporada e não ganhe o Super Bowl de novo, né? Esse é totalmente plausível. Isso eu acho, por exemplo, no ano que o Tom Brady perdeu para os Eagles, era muito plausível a maldição ser quebrada e o Brady levar aquele Super Bowl, né? Até porque, como você mesmo falou, Belata, ele jogou muito bem, o Patriots jogou muito bem e perdeu no detalhe ali, né? Então, cara, eu tô bem ansioso para esse jogo, acho que é muito legal e até queria colocar uma pimentinha aqui. Eu tava vendo uma reportagem na NFL.com lá, eles ranquearam em 66 quarterbacks que já jogaram no Super Bowl, né? E aí eles colocaram já o Mahomes num tier bem alto.
Na opinião de vocês, se ele se aposentasse hoje, vocês acham que ele já pegaria um Hall da Fama só com a carreira dele até o momento? Pensando que ele já jogou 3 Super Bowl, né? Já tem um título, mesmo que ele perca esse? Pra mim, já tá garantidaço. Pra mim, o lugar do Hall da Fama, a gente vai esperar os 5 anos depois que ele se aposentar e esperar ele se aposentar. É só isso. Mas pra mim, a primeira temporada dele como titular, ele já é MVP. Terceiro Super Bowl, disputado 5 anos, pra mim, ele já tá garantido. O que você acha, Ivo? Eu concordo, ele já tá no Hall da Fama. Eu acho que não dá ainda para levantar discussões igual o pessoal tava levantando aí de ele já é o maior da história, vai brigar com o Brady. Calma, né? Se ele parasse hoje, até uma discussão que não faz muito sentido, né? Se ele parasse hoje, o cara ele não vai parar hoje, não faz sentido. E se você voltar e pensar que o Manning, quando ele foi para aquele Super Bowl contra a defesa de Seattle, falava, não, se ele ganhar esse Super Bowl, ele vai ser maior que o Brady. Cara, daí não ganhou e o Brady continuou jogando e ganhando o Super Bowl e trocou de time e ganhou o Super Bowl. Então, é cedo, não dá nem... Essa discussão, para mim, não existe, mas Hall da Fama, cara, ele já tá lá. Então, até perguntaram pro Mahomes ontem na Open Night sobre ele perseguir o Brady. Ele falou, cara, disputou 10 Super Bowls, ganhou 7. Eu tenho que pensar em ganhar domingo para depois pensar um passo de cada vez, pensar na final de domingo, né? E eu acho pouco provável, até pela questão física, né? O Mahomes tem um grande diferencial no jogo, a sua capacidade de estender jogadas, de correr para lá e para cá e conseguir bons números nisso aqui, né? Ele segura, os caras vão lá e conseguem. O trabalho com o Andy Reid não vai durar 20 anos, né? O Andy Reid não tem idade para durar aquela parceria com o Belichick, pode mudar quarterback, mudar treinador, isso muda bastante. E aí tem todo um envolvimento. Eu acho complicado imaginar. Eu defendi, aliás, num vídeo há 2 anos, né? Depois que os Bucks ganharam dos Chiefs, e eu falei que não tinha a menor chance. Fazendo as contas, ele tem que basicamente ganhar o Super Bowl um ano sim, ano não. É isso que acontece para o Mahomes, para ele conseguir igualar os números do Tom Brady. Imagina que ele também não vai jogar até os 45 como o Brady jogou. Então é pouco provável que ele passe. Mas isso, cara, convenhamos, não é demérito nenhum. E ele ainda pode ser o maior de todos os tempos. Ele pode não ter os mesmos títulos. Vou pegar um exemplo aqui, não sei que vocês acham, mas por exemplo, no tênis, eu considero o Roger Federer como o maior de todos os tempos. E ele tem menos títulos ali do que o Nadal. Ele perdeu mais para o Nadal do que ganhou do Nadal. Mas eu acho o Federer o melhor de todos os tempos. Então, para mim, vai ficar nessa história aqui. Chaime, queria até perguntar para você. A gente falou bastante das virtudes ali. O que você acha que a equipe dos Chiefs precisa fazer para levar esse Super Bowl? Para mim, é conter o jogo terrestre do Eagles. Se eles conseguirem limitar esse jogo terrestre, que é bem difícil, eu não acho que o Eagles é capaz de ganhar do Chiefs só pelo jogo aéreo. Apesar de ter boas peças, não é o forte desse time, né? Esse time é muito forte no jogo terrestre. Então o Eagles tem que se concentrar ali, forçar o Jalen Hurts a ter que fazer o passe, de preferência na pressão. Se eles fizerem, eu acho que eles têm chance de ganhar, porque no ataque eles têm um cara excelente conduzindo, que é o Patrick Mahomes, com uma parceria sensacional ali com o E aí eu vou Kelsey. emendar aqui a pergunta que chegou do Rafael Lemos, lá no grupo do Telegram, no grupo de membros. Ele falou, mandem perguntas aqui. Ele falou, o que é mais temerário? Acredito que do lado mais a secundária dos Chiefs ou os linebackers dos Eagles. Os Eagles tiveram problemas contra o jogo corrido, né, Ivo? Pois é, mas eu acho que isso talvez não seja um grande problema, porque o Chiefs, não, mesmo que o Pacheco esteja correndo para 6 jardas por carregada, eles não vão dar a bola para o Pacheco 30 vezes. Né? A bola vai ficar na mão do Mahomes. Então eu acho que a secundária do Chiefs sim é mais temerária para esse jogo. Né? E falando um pouco da pergunta ali para o Shermy, eu já acho que, para mim, a chave para os Chiefs ganharem o jogo é limitar essa pressão no Mahomes, né? Que vai vir, que consegue chegar sem blitz, né? Então, se a linha ofensiva conseguir segurar essa frente dos Eagles, né? Sem blitz, né? Porque se eles mandarem blitz, o Mahomes vai fazer a festa. Né, e der tempo para o Mahomes, eu acho que o Chiefs tem grandes chances. Agora, se o contrário acontecer, né, o Reddick fizer um bom jogo, os caras conseguirem passar por essa linha ofensiva e pressionarem demais o Mahomes, aí eu acho que vai ficar bem complicado para os Chiefs. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, porque
eu não sei se é impressão minha, né? Mas eu não gostei. É claro que é um cenário diferente, mas eu não gostei muito dos Eagles jogando contra os Cowboys, né? Aliás, jogando contra jogando contra Os 49ers, isso, o último que foi contra os feio. 49ers. Eu ia falar contra os 49ers, né? Os 49ers ganharam dos Cowboys. Eu não gostei do que foi feito ali, né? Tinha um pessoal pressionando demais. Passou a impressão, tudo bem, que a gente teve um drive só com o Brock Purdy, mas aí o Purdy acabou sendo interceptado sofreu o strip sack, aliás. Ele sofreu o strip sack naquela situação. 2 semanas parece pouco tempo, mas é tempo demais. A gente começa a embaralhar a cabeça do que aconteceu ali. Mas eu queria saber de vocês se existe alguma chance da equipe dos Chiefs conseguir emular um pouquinho, porque ali foi um grande trabalho defensivo. Mesmo sem contar com o Brock Purdy, você tinha a equipe dos Eagles ainda viva no jogo graças à defesa, que deu trabalho. Não foi tão bonito esse ataque dos Eagles, né, Sherman? Você que já me ajudou aqui, colaborou. Eu concordo com você. E o Chiefs, ele tem peça para fazer isso, né? Cara, Chris Jones, o Karlaftis, Frank Clark, tem os caras bons que podem colocar essa pressão no Jalen Hurts. Eu acho que justamente o que eu comentei lá do jogo terrestre, né? Se você limita o jogo terrestre e você coloca essa pressão em cima do Jalen Hurts, cara, quase certo que você vai ganhar esse jogo, né? O 49ers demonstrou isso e eu acho assim, a lesão do Purdy, a galera fala, mas o Eagles levou mesmo assim e tal. Sim, mas a lesão do Purdy, ela impactou o jogo com certeza absoluta. Se é o Purdy que joga aquele jogo inteiro, cara, não sei não. O 49ers poderia ter ganho. Óbvio que o Eagles também poderia ter ganho, mesmo com o Purdy jogando de quarterback lá pro 49ers. Mas a gente vai sempre ficar no C. E na minha opinião, esse C ele é relevante, né? O jogo teria sido muito mais difícil pro Eagles. Então, cara, o Chiefs também passa, né, das grandes virtudes para esse jogo que o Chiefs tem que encarar de frente é isso, colocar essa pressão, botar a linha defensiva para cima do Jalen Hurts lá e pressionar o quarterback. É isso, e você aí, fala aí, Ivo. Eu acho que o Chris Jones, para mim, é a chave, né? Ele é um cara que é um excelente jogador, mas nos playoffs ali, você pega 16 jogos, o cara não tinha um sec, né? Conseguiu tirar a zica contra os Bengals, jogou demais, mandou no jogo, né? Não, obviamente ele não vai ter nem perto da vida fácil que ele teve contra os Bengals com essa linha ofensiva dos Eagles, mas o cara ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter que se superar. Se os Chiefs quiserem, né, ameaçar os Eagles, ele vai ter que fazer o jogo da vida dele que ele nunca fez e, cara, botar a linha ofensiva no bolso igual ele fez com a dos Bengals. Então, para mim, acho que tem os nomes, mas é muito difícil. Os caras, o Chris Jones, principalmente, ele vai ter que estar no dia mais inspirado da vida dele. Você que está nos ouvindo, eu tive uma ideia aqui agora, acho que vai funcionar. Vamos marcar, eu vou combinar com os meus amigos aqui, mas eu vou tentar fazer uma live na sexta-feira, tá? Eu não sei se o Shem e o Will vai conseguir, mas eu pensei numa fórmula aqui agora, eu tô matutando para saber o que fazer, e eu acho que a gente consegue fazer uma live na sexta-feira, que é até legal, faz um esquenta bem interessante pro jogo, mais ou menos como aconteceu ali antes das finais de conferência, né? Eu fiz só com o Ivo, mas funcionou muito bem, foi bem legal. Então a gente acerta aqui durante a semana. Sexta-feira vai rolar a live, tá? Vai ter aqui pra gente bater papo e responder perguntas mais descontraído. Então, youtube.com/toquepassa, né? Pedindo também para você dar curtida nesse vídeo, compartilhar esse podcast, colaborar com o nosso canal, porque a gente precisa de ajuda, né? Precisa pagar as contas, a viagem não é barata não. Tá produzindo conteúdo para vários lugares, você está assistindo, eu também estou apresentando o programa para a NFL Brasil. Então tá interessante aqui, talvez esse programa aqui não tenha 1 hora hoje, mas já fica a promessa que sexta-feira vai ter mais live para a gente comentar mais coisas. Falamos do que os Chiefs precisam fazer, mas qual que é a peça-chave que você acha, Ivo, para a equipe dos Eagles conquistar o bicampeonato? Eu acho que é a linha defensiva dos Eagles conseguir pressionar o Mahomes sem precisar de blitz. Eu acho que é o que eles vieram fazendo na temporada inteira, né? Se eles conseguirem trazer essa pressão para o Mahomes, né? Deixar ele desconfortável, né? Tendo a secundária disponível para marcar, principalmente o Kelce, né? Sem mandar a casa inteira para cima do Mahomes, eu acho que vai complicar bastante para os Chiefs. A gente ainda, né, não sabemos como vai estar a mobilidade do Mahomes. Ele, né, ganhou o jogo correndo, mas, cara, teve alguns lances que ele estava ainda pulando
contra os Bengals, então eu acho que se os Eagles conseguirem manter essa pressão o tempo inteiro em cima do Mahomes sem precisar mandar blitz, acho que para mim a chave do jogo vai ficar bem complicado pro Mahomes, né, fazer as mágicas dele. E deixa eu falar uma coisa para vocês, o Shemi, eu ouvi ontem do Russell Reddick que não dá para você achar que provocar turnovers vai decidir o jogo. Eu achei interessante até a leitura dele, assim, porque o Mahomes ele vai lá e pega a bola numa jogada seguinte e te dá um touchdown. Então basta você conseguir provocar o turnover, você precisa aproveitar esse turnover e continuar em cima, né? Então não é só vencer a batalha de turnovers, é bem possível que o Mahomes ele consegue vencer um jogo mesmo perdendo mais a bola do que recuperando. Cara, eu acho que eu entendo o que o Hassan Reddick tá falando, mas, cara, estatisticamente, jogos que você tem um turnover differential a favor do teu time, o percentual de vitória é maior, né? Então, fala isso pros só Chargers. de provocar o turnover, estou falando, via de regra. E aí eu tô falando assim, via de regra, vamos botar exceção, chargeadas, né? Então, assim, se você tem, cara, esse turnover, a margem de turnover a favor do teu time, a tua chance de ganhar o jogo é muito maior. Óbvio que você tem que aproveitar pelo menos um ou outro turnover, senão não vale de nada, né? E eu acho, cara, até falando da pergunta que você fez pro Ivo ali, pra mim eu acho que o que o Ivo falou tem total sentido ali, tem razão, mas tem uma fórmula que é melhor ainda, que é manter o Mahomes no banco. E aí isso eu acho que passa pelo jogo corrido, né? Que eu falei, cara, se o Eagles conseguir conter isso, vai ter a bola mais vezes, né? E o Mahomes é o craque do time e vai estar com a bola na mão. Pro Eagles, cara, se você fizer campanhas de 11 minutos, 12 minutos, matar praticamente um quarto com o teu ataque lá, você elimina a necessidade da tua defesa ter que ficar botando pressão toda hora no Mahomes. Até porque mesmo que, se você tiver que fazer isso durante o jogo inteiro, cara, a defesa vai cansar. E não dá para ficar metendo pressão toda hora, né? Então eu acho que é uma combinação desses dois fatores, né? Fazer drives longos, jogo corrido, bem estabelecido, e quando o Mahomes estiver em campo, que a tua defesa esteja, né, descansada, saudável, vai para cima. Esse ponto é muito importante, né? Você conseguir manter a sua defesa descansada, né? Esse é o fator. Você mantendo a bola, o ataque sendo longo, você mantém a sua defesa descansada. Voltando ao caso, o exemplo dos 49ers. Esse foi o ponto. Eles não conseguiram deixar a defesa descansar. A defesa dos 49ers fazia um bom trabalho, mas tinha que voltar logo em seguida e aí era um problema de novo. Então eu tô bem convencido aqui, vocês estão me defendendo. É claro que a gente vai fazer, tá chegando um monte de mensagem, tá fazendo um monte de coisa, esse é o problema aqui, né? A gente vai, chegou aqui entrevista, cara, o que rola de entrevista e a gente recebe depois... Eu não queria ser pessoa, eu odeio transcrever, não sei o que vocês acham aqui, mas eu odeio transcrever as entrevistas. E aí ontem você tinha os nove pódios, né? Os novos lugares lá que tinham os jogadores, e todas as entrevistas depois vieram áudio e a transcrição. Mano, isso aqui, e sejam sinceros, né? Chegou quase 24 horas depois, não precisa mais, né? Entrevista de 1 hora com os caras, transcrição, a NFL faz aqui, tá lá, tá a transcrição dos caras. Ontem mesmo eu acabei legendando, até o Ivo se prontificou, caso for fazer uma legenda aqui, mas era questão de querer ser rápido. E esse é um dos pontos também que o Rafael tá um pouco cansado, porque eu tenho dormido muito pouco. Eu tô totalmente atrapalhado com o fuso horário, tá? Ontem eu fui dormir aqui, era 00:30, aí eu acordei achando que já era tarde, olhei no relógio, era 2:50 da manhã, aí eu deitei e dormi de novo. Acordei achando que já era tarde e era 5:30 da manhã e estou acordado desde então. Dormi 5 horinhas essa noite. Hoje tem festinha da imprensa aqui, então demorar um pouquinho mais para dormir, né? Vamos conhecer as maravilhas do Arizona e calma, não é aquele podcast semana passada, tá? Pode ficar tranquilo, benzinho. É só as maravilhas, o deserto, é jantar aí à luz das estrelas aqui do deserto do Arizona, é uma comida que vai sair, eles falam que é direto da fazenda para a mesa, então a gente vai provar um pouquinho das maravilhas aqui do Arizona. Ficamos por aqui, tá? Não vou me aprofundar mais nesse papo. A gente vai voltar, como eu disse, nessa semana para falar, e aí eu vou deixar... Chame, posso deixar para sexta-feira os nossos palpites aqui? Vamos falar só o vencedor, mas o placar a gente fala na sexta-feira. E a gente pode mudar de ideia também, né? Acho que isso que pode rolar. Porque eu quero puxar...
Claro, vai que o Mahomes se Por isso lesiona que é no treino. importante. Por isso que é importante a gente falar até a sexta-feira, porque aí na sexta-feira a gente, inclusive, consegue fazer mais com as informações que nós vamos ter. Né? Sexta-feira já rola entrevista só dos treinadores, depois não tem mais nada. Eu acho interessante a gente fazer esse formato. Hoje a gente fala quem vai vencer, podemos mudar de ideia lá na frente, porque também tem outros assuntos que estão bem quentes aqui. Eu queria aproveitar e puxar também nesse podcast, por mais que seja um pouquinho mais curto, mais conciso hoje, esse formato diferente, né? Não tem a participação do nosso colega aqui no youtube.com/toquepassa. Então fica um vídeo mais interessante. Ivo, Seco, quem vence? Eagles. Charme. Eu também vou de Eagles, então é certeza que o Kansas City Chiefs venceu esse Super Bowl já pode fazer a festa, faça a sua festa. Parece que o pessoal dos Eagles estava falando assim, o Kansas City pode esperar, a sua hora vai chegar. Tava tendo esse... Acabou de zicar, então, né? 40-3 pro Kansas City. Então... Ô, Belato, aproveitando o Diego aqui, mandou no grupo de membros uma pergunta, já que a gente tá falando que nós três vamos de Eagles, ele perguntou, ele que é torcedor dos Eagles, né? Então a pergunta já é clubista. Né? Existe uma possibilidade de um atropelo dos Eagles, assim como foi contra os Giants? Vejo um possível cenário com o Super Bowl Kansas City contra Tampa, já que a defesa de Filadélfia está jogando em outro nível. Então, cara, eu acho que o atropelo existe, essa possibilidade dos dois lados, né? NFL. Mas, cara, eu não acredito pessoalmente que vai ser, cara, 14, 20 pontos de diferença. E até fazer essa pergunta, eu não tinha visto aqui no grupo, mas foi um ótimo gancho que eu ia perguntar a questão de atropelo, porque nós temos aqui o melhor ataque aéreo contra a melhor defesa aérea. E as últimas foram... Essa é a quarta vez que isso vai acontecer, nas outras 3 vezes quem ganhou foi a melhor defesa. E a última vez que isso aconteceu foi no Super Bowl 48, estava lá com a Lady F. Boone arrebentando com o Peyton Manning. Né? Então isso pode ser um fator que leve a gente a crer mais numa vitória do Philadelphia Eagles, né, Charme? Cara, eu acho que é um fator interessante, mas eu não aposto num atropelo, acho que vai ser um jogo apertado, e eu tô apostando num jogo de poucos pontos. Essa é a minha aposta na Bet Mais lá. Jogo de poucos pontos, cara. Eu acho que são 2 ataques fortes, né? 2 ataques bons. Mas eu acho que, cara, a inexperiência ali do pessoal do Philadelphia vai pesar um pouquinho, né? E eu acho que, cara, mesmo tendo ali Patrick Mahomes jogando bem e tudo mais, como foi falado aí, a defesa do Eagles é uma defesa muito boa, não vai ser fácil. Eu já falei justamente o contrário, cara. Eu meti um over dos 50. Eu acho que quem vencer vai fazer pelo menos 30 pontos, vai estar ali na casa dos 30, e o segundo, o derrotado, vai ficar na casa dos 20. Então eu tô no over 50, tranquilaço. Isso é uma boa ideia, né? Até o cara coroa tem lá, eu já fiz minha fezinha aqui no cara. Pois é, cara, eu ia até puxar um gancho que eu vi, tava vendo hoje as 5 apostas mais feitas até agora, né? E aí foi bom, porque não sei se vocês viram que vazou o script da final, né, do Super Bowl, que seria o Eagles ganhando de 37-34 dos Chiefs, né, o placar exato. E daí vazou, o pessoal falou, vazou, tá aqui. E essa aposta de placar exato é a 4ª mais apostada de tudo no Super Bowl. Então, o cara que lançou isso, que provavelmente é o dono de uma das empresas, é o dono da BetMais, é um gênio, né, cara? Porque ele vai ganhar muito dinheiro, ou, né, se ele tiver um azar absurdo, ele vai perder muito dinheiro. E as 5 são, o primeiro touchdown do jogo sendo do Kelce, o segundo é um touchdown do Kelce a qualquer momento, Tails no resultado da moeda, Eagles 37-34 e o Miles Sanders, a 5ª, é acima de 60 jardas corridas. Essas são as 5 apostas principais. É engraçado até essa história do Tails, né, do Coroa, porque tem a história do Tails Never Fails, mas já saiu lá, as universidades norte-americanas colocaram que é 51% a chance de cara, tá? Inclusive o New England Patriots sempre pede cara, na prorrogação contra os Falcons foi no cara, é sempre cara. 51% é cara, peso da moeda, do jeito, é isso aí, tá? 51%, não é 50-50, como diríamos assim, não é 50% de chance de sair qualquer coisa, e o ditado estaria errado, né? Parece que funcionava no Madden, né? Antigamente que tinha o cara e coroa e dava mais tails, né? Ficava no Tails Never Fails, mas o cara e coroa da vida real é isso aí, e no Madden a previsão é de vitória dos Eagles também. Os Eagles fizeram, o Madden fez a simulação. Copa do Mundo eles acertam sempre, eu não sei como é que tá em Super Bowl, mas deu
deu o Philadelphia Eagles com uma vitória bem elástica, bem tranquila da equipe dos Eagles. Vamos ver como é que vai ser essa decisão. Podemos dar uma passadinha nas outras notícias aqui. Eu queria perguntar para vocês, a gente falou na semana passada, rolou ao vivo lá, o Sean Payton chegando na equipe dos Broncos, né? O DeMeco Ryan chegando na equipe dos Texans. Nós temos uma situação que não se resolve, que é o de treinador da equipe do Arizona Cardinals, né? Eu até achei aqui que ia rolar alguma coisa, tinha uma entrevista marcada para amanhã do Brian Flores, mais uma entrevista como head coach, mas ele já foi anunciado como coordenador defensivo da equipe dos Vikings. E ninguém segura esse bebê, né, cara? Ninguém quer esse cargo dos Cardinals. Complicado. Estão oferecendo pouco ou a galera tá olhando e falando, tem que cuidar ali do Murray, não sei, melhor não, tô fora. O que você acha que é, Ivo? Bom, são algumas possibilidades, né? Tem essa do Murray, né? Que ninguém quer lidar com ele, que, cara, é uma diva, não sei o quê. Não tem como a gente saber disso, porque eu não conheço o cara pessoalmente, ninguém aqui conhece. Você tá perto aí, quem sabe leva ele pra jantar e você jogar um Call of Duty. A outra é que o Bidwill, que é o dono do time, ele tá exigindo, né, que toda a parte defensiva com o Vance Joseph seja mantida e o head coach não vai poder mudar, o que também seria um problema, ainda mais no caso do Brian Flores. E para mim, o que eu acho que está acontecendo eles deixaram claro, né, por exemplo, o Brian Flores da vida, que ele não era a principal opção, queriam atrás do Sean Payton, queriam outros nomes, e aí depois que não deu certo, falou, a gente conversou há 3 semanas atrás, vamos fazer uma segunda entrevista. Daí ele falou, vá merda, cara, tô aqui, o Vikings me ofereceu, tô no final da fila, cara. E aí tem mais uma opção também, que estão falando que pode ser que o time esteja mais interessado nos coordenadores de Eagles e Chiefs, né, que ainda não podem ser entrevistados, mas eu acho que essa opção para mim não cola muito. Eu agora tô apostando no Anarumo, né, que é o coordenador defensivo dos Bengals, que vai ter uma segunda entrevista na sexta, se eu não me engano, mas eles marcaram tudo muito longe, e, cara, tudo espaçado, tá muito esquisito. Como é que você tá vendo isso aí, Chaime? Cara, pra mim é a mesma situação quando o Cardinals trouxe o Steve Wilkes para treinador, ficou 1 ano, não deu certo. Pra mim é mais ou menos isso que vai acontecer com o próximo. Eu acho que o time não tá seguro quem que é a peça, né? Estava talvez no Sean Payton, ele foi para Denver, beleza, perdeu. Eu acho que eles vão pressionar muito esse novo treinador para, cara, resultado já, né? Senão a gente vai procurar um outro treinador talvez no ano seguinte. E a hipótese de que, cara, a franquia está uma bagunça é real, né? Cara, ninguém sabe o que vai acontecer com o DeAndre Hopkins, se vão trocar, se vai manter, o que faz, né? Essa questão aí que o Ivo comentou de, cara, tem que manter a defesa, isso é uma coisa, para mim, é uma bagunça, isso não é o presidente do clube que tem que decidir se tem que manter a defesa ou não, né? Isso é um GM que tem que decidir, ou o técnico, né? Cara, tem a questão do Murray, que eu acho que, querendo ou não, teve muita distração nessa temporada em cima dele e ainda ele tá voltando de uma lesão séria, né? Então, cara, acho que é correto ser o último time. Isso aí me lembra também a história do Leão no Guarani, né? Chegou lá, foi apresentado ali, o cara começou a falar, o time tem que jogar assim, ele falou, você cuida do gramado, você cuida de outra coisa, e aí já foi mandando embora em seguida, não ia ser treinador, né? Mandou o presidente cuidar do gramado, cuidar da arquibancada, falou, o time cuido eu. E aí pode ser um problema. Tivemos também o Edir Evero, né, que era o coordenador defensivo dos Broncos, sendo anunciado como o coordenador defensivo dos Panthers. E é interessante que aí mostra um pouquinho dessa mudança, né? Sean Payton mudando tudo ali. Sabe que ele é um cara cuida bem de defesa, não acho que é um grande problema, mas é um bom nome. O Evero fez um bom trabalho. E parece que vai dar uma pressionada também no Sean Payton, vai dar uma pressionada no Russell Wilson, né? Que vai ter cobranças pesadas lá. E, cara, eu tô falando, pra mim tem grande chance, hein, Charme, do Russell Wilson no ano que vem tá procurando outro time. Cara, se ele não performar esse ano, tenho quase certeza que isso vai acontecer. Ainda mais se tiverem bons nomes no draft e a free agent estiver movimentada, né? E, cara, você falou do Panthers. Cara, eles contratarem o Frank Reich lá é uma besteira, na minha opinião, né? O cara fez um trabalho horrível no Indianapolis. Ele tinha um time bom na mão, conseguiu destruir ali o que ele tinha. Então, achei uma decisão questionável também. Se o Frank Reich tivesse vindo pro Cardinals, eu teria ficado... O Frank Reich também não gostei dessa história, não, tá? Eu achei que não foi uma boa, não. Eu tenho uma pergunta para vocês aqui sobre coordenador ofensivo. O novo coordenador ofensivo do nosso Dallas Cowboys, o nosso Schottenheimer.
que vocês acharam dessa contratação? Se vai dar certo com o nosso Mike McCarthy? Qual que é o futuro do Cowboys? Bela adição. Olha, tem uma perguntinha mais fácil, né? Porque não é das coisas mais fáceis. Eu acho que, assim, o Mike McCarthy, por mais que o Jerry Jones tenha falado que ele fique 20 anos lá, pra mim é a próxima temporada e tchau, né, Charme? Cara, acho que o Schottenheimer ele fez um trabalho bom no Então, Seattle, né? sim. Vocês concordam, cara, o Dino Smith ali, ele conseguiu fazer um trabalho decente com um time que poderia ter ficado tranquilamente em último na divisão. Quando no começo da temporada a gente achava. Então, cara, só que aí é onde que o cara se mete, né? Pô, o cara se mete a trabalhar com o McCarthy. Então, assim, a resposta pro Will é, será que vai dar certo? Acho que não. E o McCarthy É chamando as jogadas, né? Pior, né? Pior, porque o cara daí ele é o estrelinha do banco, né? É ele que tem que mandar. É igual acontecia com o Arizona ali, com o Cliff Kingsbury. Eu sou o head coach, mas eu que vou chamar as jogadas. Então, pra que ter um coordenador ofensivo, né? Cara, eu peguei o currículo do Schottenheimer, por isso que eu fiz essa pergunta, e, cara, é de chorar. Você pega, ele foi o técnico dos quarterbacks do Redskins em 2001. O ataque foi o 28º. Ele foi o técnico de quarterbacks do Chargers, de 2002 a 2005. E, cara, foram os anos do Drew Brees que, né, não era o Hall of Famer que ele foi. Aí ele foi coordenador ofensivo do Jets de 2006 a 2011. Cara, era a melhor defesa da NFL na época e, cara, ele tinha o Mark Sanchez e, enfim, não levou a lugar nenhum. Aí coordenador ofensivo do Rams, 25º, 21º, 21º no ataque. Cara, tem Georgia no meio, Colts, tem Seattle de 2018 a 2020. E, cara, ano passado, ele era o coordenador de passe e de quarterbacks do Jaguars, né, com o Urban Meyer. A gente viu que o Trevor Lawrence fez ano passado e o que ele fez esse ano. Então eu não entendo essa contratação, não faz o menor sentido. Eu queria ter o currículo dele e ser contratado para uma das posições mais cobiçadas da NFL. Não, cara, não consigo entender essa contratação, para mim não faz o menor sentido. NFL é uma mãe. E às vezes é a marionete contratada, às vezes, né? Tipo, o time do Dallas, o Jerry Jones, ele adora uma marionete. Né? Ele gosta dele, que é NFL é o uma mãe. né? Acontece com treinador de futebol, acontece na NFL também, né? E, aliás, a gente falou dos Cardinals, né? Mas a equipe dos Colts também não tem um treinador ainda, né? Os Colts estão ainda fazendo entrevistas, estão bem perdidos no rolê. A equipe de Indianápolis está bem deixada de lado. Para a gente fechar aqui, como eu disse, um pouquinho mais curto, mas a gente volta na sexta-feira. A gente acabou não passando pela segunda aposentadoria de Tom Brady, né? Que acabou saindo no dia seguinte. Tom Brady esperou a gente fazer podcast, sacaneou um pouquinho a gente, mas queria saber de vocês agora para valer. Acho que agora de fato é para valer, né, Ivo? Já fez um podcast lá com o Bill Belichick, foi emocionante, não sei o que lá. Agora é para valer. Tá colocando foto de cueca nas redes sociais. Acabou, né? Eu não consigo cravar 100%, fico 99,9%, né? Porque vai que começa o training camp e o cara dá louca nele em casa e fala, cara, eu preciso voltar. Acho muito difícil, eu acho que agora ele vai se aposentar. O que a notícia é ruim pro Greg Olsen, né? Que é o comentarista da Fox, que ele até falou que se o Brady se aposentasse ia ser uma bosta pra ele. Porque, cara, ele tá indo super bem, só que o Brady até deu um recado, né? Falou que ele vai começar na Fox em 2024 pra estudar, pra chegar bem. E tem gente falando que foi até uma cutucada no Tony Romo, que o Tony Romo começou muito bem, voando e previa jogada, não sei o que, e nos último ano aí, principalmente, não sei, para falar que o cara não estava comprometido, não estava estudando, falava um monte de bobagem, então... Você até usou um termo que ele usa bastante, né? Eu não sei. Ele falou muito não sei nessa temporada. Mano, se você não sabe, é difícil, né? Dá uma segurada aí, Tony Romo, dá uma estudadinha. Tudo bem, primeiro ano dele ele tava vindo muito quente ainda, saiu da NFL, foi direto para comentar, então tá mais quente, só que os outros continuam acertando e ele sentar e estudar um pouquinho. Posso dar umas dicas aí, Romo, de estudar, cara. Passo um controlezinho. Eu também tô aprendendo muita coisa, então tamo junto. Vou ver se eu encontro ele por aqui e a gente conversa um pouquinho. Chame, agora é pra valer, né, Brady? Cara, acho que é para valer. Pelo que eu vi lá, o contrato dele com a Fox é maior do que o que ele ganhou na NFL na carreira inteira. Acho bem louco isso, né? E, cara, acho que é para valer. Até fico me perguntando, né? Pô, a aposentadoria do cara, assim, é um momento muito especial. E o cara se aposentar no passado, aí comove todo mundo, aí volta a jogar.
porra, eu fiquei mais comovido ano passado do que agora, cara. Ano passado, pô, fiz um post no Insta lá, stories, né? Cara, pô, esse cara, né, tem uma baita admiração por ele, parou de jogar. Aí o cara volta, faz um ano lixo pelo Tampa Bay e se aposenta. Pô, aí por isso que eu acho que assim, a aposentadoria do Manning é que fez muito sentido, né? O cara, ganhou o Super Bowl, viu que foi carregado pela defesa, cara, deixa eu me aposentar aqui em alto estilo. Mas acho que, cara, é inquestionável, né? O Brady, pra mim, ele é uma inspiração, assim, em tudo. O cara que trabalha pra caramba, trabalhou pra caramba, né? Não era, eu acho, o mais talentoso do esporte, tanto que ele foi draftado muito lá para trás, mas, cara, com certeza deve ser um dos que mais trabalhou e é um dos grandes atletas da história do esporte, né? Não só da NFL. O próprio Brady concordou, né? Que falou, a minha aposentadoria com um post longo, bonito, ela já foi embora, eu já te gastei, agora eu tô parando de verdade, e foi nessa aqui. Até os especiais que tu não tinha preparado, porque rola isso, tá? Quando você percebe que o cara, pô, fazendo 39 anos, já tinha especial do Brady montado lá, claro que vai sendo atualizado, né? Tipo, celebridade faz a nota da morte, do falecimento, você vai atualizando, já tá lá, preparado, escondidinho ali e colou. Quando ele aposentou, gastaram tudo, e aí a segunda aposentadoria você não vai recuperar, não dá para requentar, não tem coisa nova para contar, então fica aquele clima ali, ele bobeou. O Peyton Manning tava muito na cara, né? Ali não tinha como ele ir mais adiante, não tinha como voltar, então por isso que foi, o Brady achou. E eu ainda acho, né? Ele falou até no podcast que ele acha que ele podia jogar, eu também acho. Eu acho que ele tinha ainda mais uma temporada para fazer. Eu via muito do problema nos Buccaneers e não tanto assim nele, ele foi problema também parte da temporada, teve alguns jogos muito abaixo da crítica, mas acho que se o time tivesse com melhor qualidade, uma linha ofensiva melhor, com um jogo terrestre encaixado, teria conseguido, né, o Mike Evans num ano horrível, com muitos drops patéticos também, então teria sido melhor. Eu acho que ele viu que tinha uma chance de conquistar alguma coisa. Bom, Em Belata, só um comentário. A gente tava falando, né, do Mahomes, né, chegar no nível Tom Brady e tal. Cara, pra mim, esse recorde dele de ter 7 títulos de Super Bowl é um dos mais difíceis de serem quebrados, e eu acho que vai ficar por muito tempo. A não ser que, cara, a medicina avance muito, o jogador consiga jogar por muitos anos, mas muitos mesmo, mais do que o Brady ficou com 45, alguém vai quebrar esse recorde, assim, porque, cara, pra mim ele é muito difícil de ser quebrado. O cara teve que chegar em 10 Super Bowl pra poder ganhar 7, sabe? Então é um negócio maluco mesmo esse cara. É isso aí. Eu também concordo com isso, né? Pessoal, vamos ficando por aqui, né? Ivo, grande abraço pra você. A gente se fala nessa sexta-feira, tá? Posso combinar já? Por mim tá fechado. Combinado. Cara, valeu, né? Espero que o pessoal goste. Não foi live, mas deu um jeito de subir o vídeo. Cara, eu tenho uma missão para você. Eu queria descobrir se o Schefter ou se o Rappaport, eles apoiam fake news, né? Se eles consultam as fontes antes de falar alguma coisa. Passa do lado de um deles e inventa alguma coisa, tipo, nossa, o Mahomes não vai jogar. Ah, o Hurts desistiu, não vai jogar, se machucou. E vê se ele solta no Twitter aí pra gente ver se os caras, né, têm fontes confiáveis ou se eles despejam a primeira fake news que eles ouvem. Falar que eu ouvi na rádio Arizona, qual que é a rádio que eu vou usar aqui? A Rádio Phoenix, a Rádio Bogotá. Põe WNC no meio que sai, tem rádio de tudo que é lugar, assim. Vamos nessa. Charmy, grande abraço pra você e até sexta. Posso contar contigo na sexta? A gente acerta aqui, né? Vamos fazer fora do ar, mas não vou criar um compromisso já assim. Você conversar com todo mundo. Boa. Não, acho que vai rolar. Eu vou estar na praia, já adiantando. Então, se a internet colaborar igual a tua, que hoje, cara, talvez na live não colaborou, se a minha vai lá colaborar, a gente estará junto. E valeu, cara. Boa. Vamos. Sei que foi um formato diferente aí, mas, pô, sempre um prazer estar aqui. Agora ansioso. Tá certo, então, pessoal. Aquele abraço para vocês. A gente volta na sexta-feira. A compromisso aqui já, a gente acerta direitinho, a gente anuncia tudo corretinho também. Toque passa. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau.